receber aquilo que o Senhor já deixou preparado para nós. Muito obrigado por esse momento em especial. Usa a sua filha como sempre tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Boa noite, igreja linda, igreja rica. Amém? Recebe o rica, gente. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma forma carinhosa e profética. Amém? Amém. Muito honrada de compartilhar a palavra com os irmãos. Então, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 7:1. Amém? Que diz assim: Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Entra na arca. Repete comigo, igreja. Entra na arca. Entra na arca. Porque vamos falar um bocado hoje dessa arca, amém? E aí, quando eu comecei a montar, né, a mensagem, a estudar, e eu fiquei pensando, eu falei, bom, na Bíblia tem duas arcas, pensava eu. Aí eu, por curiosidade, falei, será que tem duas mesmo, e tem outra, e eu não percebi? Passou batido? Aí fui pesquisar, tem mais uma. Tem mais uma arca ali, bem escondidinha, assim, que na nossa tradução fala cesto. Mas na palavra original é arca de Moisés, aquele cesto de junco. Então também é falado traduzido no original, é uma arca, a arca de junco de Moisés. E eu falei, nossa, eu sinceramente não sabia. Só conhecia essas duas. E aí eu falei, vou pesquisar. Porque na Bíblia, igreja, não tem ponta solta. Está tudo ligado. Está tudo, não tem nada por acaso. E aí eu comecei, gente, impressionante. A arca de Noé, ela foi feita, né? O Senhor deu a planta, mas eu vou falar dela depois. Mas eu quero falar da arca de Moisés, que é o cesto de junco, aquele material que o Senhor deu, que a Joquebede foi guiada pelo Espírito, amém? E aí ela fez aquela arca de junco, que junco é uma planta aquática. E aí passou betume é como se fosse uma argamassa, nossa, vamos dizer assim, no dia de hoje. Só que ela era impermeável, não passava água ali. E aí, e a de Noé também passou por esse processo, usou o mesmo material, só que teve um material, uma madeira diferenciada. Fui estudar sobre a madeira, aquela madeira de ciprestes, ela é resinada, ela não pega umidade. Então, tudo preparado, certo? E tem a Arca da Aliança, que também tem uma madeira de acácia, que é uma madeira nobre, lógico, né? Todas as coisas de Deus é rico, gente. É onde ele ia ficar. Madeira nobre, coberta de ouro, que era a Arca da Aliança. Só que entre as três arcas, dentro das três arcas, tinha algo muito precioso. Dentro das três arcas, tinha a proteção de Deus. Dentro das três arcas, tinha a preservação de algo. A arca de Noé, ela foi preservada e cuidada para aquele povo que daria continuidade à criação de Deus. Porque a palavra diz que ele se arrependeu de criar a raça humana. Por conta de tudo que estava vivendo, o mundo tinha se esquecido de Deus. E ele se arrependeu, mas ele achou um justo, que ele decidiu entregar um projeto na mão desse justo. E aí, quando eu falei assim, gente, incrível, que Deus vai dar a planta inteira. E quando eu estava na minha casa estudando, porque Deus dá a medida da largura, da altura, da profundidade, a madeira, e Ele vai dando tudo, Ele vai falando, Ele vai explicando, Ele vai ensinando, e Ele vai dando, porque não era algo que existia.
E aí ele foi dando a planta toda. Enquanto, pastor, eu estava ali estudando, o senhor falou para mim, sabe o quê? Tem tantas pessoas dentro da minha casa que eu já entreguei um sonho, que eu já entreguei um projeto e eu já dei a planta toda, mas está sendo impedido por medo. Estão sendo impedidos. Deus já te deu, você sabe aí, Deus já falou no teu espírito. Porque eu chorava muito hoje quando chegou nessa questão. Pessoas que Deus já deu tudo. E o inimigo está aprisionando as pessoas pelo medo. Medo da frustração, medo de não dar certo, medo de errar. Deixa eu te falar, Satanás vai te dar projeto não, só quem faz isso é o Senhor. É só Deus que faz isso. Vai. É melhor você fazer agora o que Deus está te mandando. Porque senão, depois você já vai chorar, sabe por quê? O projeto que Deus deu para você, a planta toda, você vai ver outro fazendo. É necessário a gente ter uma fé inabalável. A gente quer viver saltos extraordinários, não quer? Então tem que ter uma fé extraordinária, igreja. Em nome de Jesus, todo espírito de medo vai bater em retirada aqui hoje desse altar, desse lugar. Todo medo, toda prisão que está impedindo de você fazer o que Deus já te mandou fazer. E você está aí sem conseguir, porque está com medo. Pior você chegar mais lá na frente, na velhice, e falar, meu Deus, por que eu não fiz? Se fez, o que Deus dá não dá erro. Mas se acontecer alguma coisa, você cresceu, você amadureceu, você aprendeu. Vai com medo mesmo, igreja. Vai com medo, não deixa o inimigo impedir de você receber o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Deus deu o projeto para Abraão. Sai da tua terra, faz isso, faz aquilo. Já pensou se ele não faz? Ele ouviu uma voz, mandou ele e ele foi, gente. Vai. Deus deu o projeto para Moisés, todo, a planta toda. E ele foi, teve medo, teve temor, teve pavor, mas foi assim mesmo, porque confiou naquele que direcionou. Jesus, gente. Jesus, quando esteve aqui, no monte, lá no sermão, ele não deu a planta toda? Deu a planta toda. O tempo que Jesus passou aqui, ele foi dando a planta toda. A gente só precisa estar atento e com discernimento espiritual. É a nossa busca constante, porque o Senhor não para de falar. Ele não para. Os ruídos, os burburinhos que impedem de você ouvir. E o que é que está impedindo de você ouvir? Hoje é noite da gente se atentar e calar essas vozes que impedem de você agir, de você botar em prática esse projeto lindo que Deus colocou na tua mão. Esse projeto vai abençoar a sua vida, a sua casa, vai abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. Fé. Hebreus 11, 7 diz, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Não se via, não sabia, não existia, não chovia, não caia água, não tinha arca, não tinha barco. Senão o Senhor falou, faça um barco. Aquele que você é acostumado a ver. Não. Vou dar a planta. Vou dar o projeto. E aí fala, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Eu profetizo o temor do Senhor, que vai te movimentar aqui na terra, para que o mundo espiritual comece a se mover ao teu favor. Porque parado, nada acontece no mundo espiritual. É muito necessário a gente se movimentar. A gente precisa movimentar. Jesus esteve o tempo todo aqui, não parava. Ele passava, onde ele passava, ele curava, ele libertava. Por onde ele passava, derramava unção. E era assim, igreja, a gente precisa caminhar. Parado não consegue. Temor, a palavra diz que ele teve um santo temor, que foi o que moveu ele para cuidar e guardar a casa, a família dele, amém? E eu estou aqui agarrada, falei no culto do Filhas, vou falar aqui de novo, sobre a longanimidade de Deus. Graças a Ele mesmo. Por isso. Porque, igreja, o que é longanimidade que nós devemos buscar, né? O fruto do Espírito.
Virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefícios de outrem. Paciência. Deus é longânimo, mas Ele não executa seu julgamento rápido, Ele não tem pressa. Quando Ele falou para Noé construir a arca, gente, eu fiquei pensando, é muita paciência, não? Ele mandou Noé construir a arca. A construção, a arca ficou pronta entre 100 e 120 anos, não é isso? Olha isso. Igualzinho a gente, uma paciência do raio, né? Alguém fala alguma coisa, a gente corre, bora fazer agora. Não ora, não pergunta. A longanimidade do Senhor nos alcança, por isso que nós estamos aqui. Eu fui alcançada porque eu tive um tempo desviada, afastada, mas o Senhor não desistiu de mim. Falou, ela vai estar debaixo da minha longanimidade porque ela vai voltar. Porque ela vai voltar, porque ela vai ser resgatada, em nome de Jesus. E aleluia, por isso, ele se tardia, ele ira, mas ele se tardia em irar. E nós precisamos trazer a longanimidade do Senhor para a gente, para a nossa casa, para a nossa vida. Olha o tempo que demorou. Só que aquelas pessoas, você acha mesmo que Noé, porque a palavra diz que ele pregava a justiça, você acha que ele ficou 120 anos construindo a arca sem pregar para ninguém? Tentando converter aquele povo? Só que as pessoas perdem a oportunidade. Perde a oportunidade, não sabe esperar. Não pode ter uma afronta que já quer baixar o barraco. Não pode receber uma afronta, uma cara virada. A gente não pode. A gente, aí vou falar, isso é crente? Cristão? Que não consegue exercer o domínio próprio? Isso é difícil, tá? Aqui não tem a dona santa domínio próprio, não. Mas eu busco todos os dias a santidade, eu busco todos os dias pedindo ao Senhor para adquirir o fruto do Espírito. Porque senão a gente toma atitude precipitada. Senão a gente toma atitude precipitada e aí depois são choro amargo, porque não conseguiu acalmar o coração, não conseguiu ter o tempo, não conseguiu esperar, não conseguiu. E aí, igreja, em Mateus 24, 38, diz o seguinte: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. E aí continua dizendo que até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Assim acontecerá. Nós não podemos estar desapercebidos. Precisamos estar atentos, porque ele recebeu a palavra, 120 anos depois, as pessoas devem estar falando, é louco mesmo, que nada aconteceu, que nada aconteceu. Desde quando Jesus subiu, a gente está ouvindo histórias, ouvindo e escritos que ele vai voltar. Ah, mas Jesus vai voltar. Mas tem gente que já não está nem mais acreditando. Tem pessoas que já não estão nem mais acreditando que Jesus vai vir buscar a igreja. Mas em nome de Jesus, creia, porque ele vai vir. Da mesma forma que foi dito aqui, estavam despercebidos, mas nós não estaremos despercebidos. Em nome de Jesus. Seremos lavados e remidos e crendo que o nosso Redentor virá. Estaremos assim, olha, de olhos abertos. Em nome de Jesus, o Senhor está descendo com uma unção diferenciada neste lugar hoje. Vai cair por terra toda a distração, tudo que está tirando a sua atenção para o reino, em nome de Jesus. Sabe por quê? Aquelas pessoas, se acreditassem que Jesus, que haveria um dilúvio, se acreditassem que tudo ia acabar, gente, eu acredito que Deus revogaria esse decreto. Porque Deus revoga decretos. Você crê? Deus revoga decreto que o inferno faz contra você. E Deus revoga fugiu a palavra, então toda hora um negócio. Decreto
que ele também faz. E a gente tem que comprovar isso aqui na palavra. Lá em Esther, o povo recebeu um decreto pelo rei, do inimigo. E nós conseguimos, ele conseguiu reverter esse decreto, amém? E o povo foi liberto, e o povo conseguiu sair das mãos do inimigo, porque seriam todos aniquilados. Amém? E o rei Ezequias? O rei Ezequias também recebeu um decreto direto do Senhor. Igreja, ele mandou um profeta para avisar, olha, vai morrer. Conserta a sua casa porque você vai morrer. E a palavra de Deus diz que Ezequias saiu chorando pelos cantos, correndo atrás dos outros, pedindo misericórdia, me ajuda que eu vou morrer. Igreja, nós precisamos ir para a fonte. Para a fonte, é onde os decretos são anulados. A palavra diz que ele virou a cara dele para a parede, chorou amargamente e chegou diante de Deus apresentando a devoção dele, apresentando a fidelidade dele. E com isso, o decreto foi anulado. Você precisa ir para a fonte. Você precisa se apresentar diante do Senhor, colocando para Ele a sua fidelidade, colocando para Ele a sua obediência. E decretos que vieram da tua família, da sua linhagem, da sua descendência, vai ser anulado em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar decreto, mas não podemos. A minha vida mesmo foi anulada por decretos. Parte de pai. Uma família perturbada, homicídio, prostituição. Parte de mãe, loucura, miséria, guerra. Nós precisamos anular. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu olho para o meu filho e vejo que nada alcançou ele. Foi anulado. O decreto foi anulado. Em nome de Jesus. O decreto que você carrega, que foi lançado na sua família, por avô, por bisavô, está anulado em nome de Jesus. Hoje, você vai romper, sim. Vai romper. Aprenda seus filhos a amar a Jesus. Aprenda a fazer isso, porque a palavra diz que a visitação da iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Porém, aqueles que amam a Deus é coberto pela misericórdia. Não chega lá, não chega. Então ensina seu filho a amar. Então comece a amar Jesus. Começa, porque esse decreto vai ser anulado. Aleluia! Igreja, não tem nada perdido, não. Talvez tenha alguém aqui falando, meu filho está na droga, meu casamento não tem mais jeito. Não tem nada perdido, o único perdido que existe é Satanás. Ele é o único, porque para ele o decreto é único, não tem como revogar. A raiva dele é que você pode. Você está debaixo da mão do Senhor. Você está debaixo da longanimidade do Senhor. Você está debaixo disso. Você pode sim. Depende de mim e de você, da sua atitude, para decretos serem anulados na tua casa, na sua vida. Não vai chegar nos seus filhos. Não vão e não vão, eu profetizo. Minha alegria, eu não tive adolescência. Eu tive uma infância horrível e pulou já para a juventude. Eu não tive adolescência. E hoje eu vejo meu filho, às vezes eu falo, 16 anos, mas meio bobo. Não é bobo, não. É porque não chegou nele. É porque a inocência permanece ali. É porque o fruto do Espírito está ali. Oh, aleluia, porque não chegou nele. Parou aqui, para a honra e glória do Senhor. Oh, coisa boa. Deixa eu te falar uma coisa. A arca não são para todos. A arca é necessária, igreja. Às vezes é necessário. Mas não é para todos. Sabe por quê? Só Noé entrou porque era um homem justo, fiel. Amém? Então a gente precisa, se você tem esse passaporte, amém? Todos aqui têm, em nome de Jesus. Porque aqui eu vejo justos, eu profetizo, justos, fiéis, homens e mulheres de Deus, que por onde passa, as pessoas olham para você e vê a luz do Espírito Santo.
Se você está com esse passaporte, está top. Só cuidado quando o Senhor te chamar para a arca, porque a arca é um lugar de tratamento, a gente vai chegar lá. Querer carregar, trazer pessoas que Deus não mandou você carregar. Porque o Senhor falou, vai entrar você, vai entrar sua esposa, seus filhos, suas noras. E os animais, precisa ir atrás deles não, eles vão vir até você. Noé. E Noé, top. Mas tem pessoas que estão querendo tirar o controle da mão de Deus, porque não quer entrar na arca e deixar pessoas e coisas para fora. Não quer. Tem gente querendo tirar o controle de Deus para fechar a arca. Porque só quem fecha a arca é Deus, certo? Que a porta, no projeto, Deus falou, ei, a porta vai fechar para o lado de fora, porque vai fechar sou eu. E tem pessoas se colocando entre a porta e a arca para Deus não fechar. Tem pessoas que estão colocando entulhos assim, ó. Vou botar aqui para ir lá buscar, quem não deveria buscar. Estou botando móveis velhos aqui, estou botando um monte de entulho, porque aí ele não vai conseguir fechar a porta. E deixa eu te falar uma coisa. Precisa deixar. Tem pessoas que não faz nem mais sentido estar na tua vida, mas você está agarrado ali, ó. Você está agarrado, você não deixa fluir. Você não deixa ir. Você está forçando. Mas Deus vai falar assim, ou você entra e seja sarado, cuidado, preservado, ou você sai e morre. É necessário deixar Deus fechar a porta com o que Ele acha que deve estar aí dentro. Você está trazendo pessoas para esse ambiente de tratamento, não tem que ter. E Deus vai te mostrar. Deus já está falando com pessoas aqui, sabe por quê? Alianças erradas que foram feitas. Você fez aliança com pessoas que não têm o mesmo valor, não valorizam o que você valoriza. E você está sentindo hoje na pele. E Deus está falando, desfaz, ainda dá tempo. Desfaz essa aliança, que eu não estou nisso. Em nome de Jesus, todo entulho que você está tentando jogar entre Deus e entre a porta e a arca, vai sair hoje. Você não vai ficar mais aprisionada. Você não vai deixar de viver o que Deus tem para você. Porque você está agarrado a pessoas e coisas. Deixa ir. Tem pessoas que carregam cartinha que recebeu quando era criança, adolescente. Cartinha não porque foi um amor da minha vida, não porque foi de uma amizade. Joga fora. Isso é prisão no mundo espiritual. Tem pessoas que andam agarradas, uma flor seca, véia, murcha, agarrada dentro de um livro, de qualquer coisa, porque aquela flor foi fulano de tal que me deu. Você está vivendo uma prisão, você está vivendo um ciclo repetitivo, você não sabe nem porquê. É porque você está agarrado a objetos, a coisas, onde Jesus já falou, minha filha, sai disso. Desapega, solta. Eu tenho uma amiga que ela chegou para mim e falou assim, a gente estava conversando e tal, e aí ela mostrou um cordão pendurado com um QR Code, e aí ela falou assim, o ex-marido dela morreu. Quando ele morreu, estavam separados, mas o inimigo achou uma brecha. Sabe aquela, quando o inimigo lança e fala assim, se você tivesse com ele, talvez ele não tinha morrido. Se você tivesse com ele, talvez ele... Sabe o que é essa prisãozinha assim? E aí ela botou ali, se você bota a câmera ali, entra no vídeo da história deles toda, foto, vídeo. E ela falou para mim, não tiro nem para dormir, não consigo. Falei para ela, então está explicado, querida. Está explicado porque que você só vive se frustrando nos relacionamentos. Que você chega com tudo, amando, apaixonado, e não dá uma semana, os caras estão saindo, estão correndo, estão metendo o pé de tu. Aí ela ficou, foi um choque. Falei, está explicado. Você está presa. Você está com uma corrente literalmente no teu pescoço com um peso.
Você já viveu o luto, já tem muitos anos, você tem que desapegar disso. E ela ficou olhando para mim, ficou quieta. Aí peguei e saí. Depois de 2 semanas, a gente conversando, ela falou, eu estou tão bem, eu estou tão maravilhosa. Aí eu fiz assim, ó, deixa eu ver. Aí ela, o quê? Está procurando cordão? Eu falei, tô. Aí ela, tirei no mesmo dia que você mandou, que você falou. Aleluia, aleluia. Depois disso, arrumou um namorado, já está até casada, igreja. Meu Deus, se eu não crer, eu morro. Prisões. Deixa eu te falar. Tem pessoas que têm mensagens de texto e áudios que você já era para ter deletado há muito tempo do seu celular. E o inimigo te alimenta com ódio e com raiva. Você vai lá ouvir para sentir mais ódio, porque você não quer liberar perdão para essa pessoa. Só que a pessoa está vivendo. Quem está amarrado é você. Quem está morrendo é você. Quem está com peso é você. Foto. Exclui tudo. Deus tem algo muito grande para você, que você não consegue nem acessar, porque é sobrenatural. Mas vai acessar a partir de hoje. Deus vai estar abrindo o seu entendimento. Deus está abrindo discernimento espiritual aqui essa noite. Em nome de Jesus. Guarda o seu coração. Se a palavra diz para a gente guardar o coração, essa mensagem me perturba, deleta. Guardou o coração. Esse áudio me perturba, deleta, guarda o coração. Essa foto me leva a lembranças. Essa foto me leva a recordações, deleta. O novo de Deus só vai chegar quando você tiver a atitude. Movimentou na terra, o céu se movimenta. Aleluia. Deixa aí a raiva, deixa aí a ira, libera. A arca é lugar de tratamento, crescimento. E tem pessoas que não estão preparadas para estar ao teu lado para ver isso, não. Não estão. Deus quer te capacitar, gente. Tem grande coisa vindo na sua direção. É por isso que o inferno tenta te aprisionar de todas as maneiras. Tenta te cegar de todas as formas. Oh, Deus. Só que assim, a gente sabe que o lugar da arca é um lugarzinho que deve doer um bocado. Imagina, gente, 1 ano naquela arca, olhando para as mesmas caras, 7 caras se olhando o tempo todo. Eu fiquei pensando, 3 pavimentos. Eu acho que Noé botou um filho com a esposa em um filho com a esposa em outro, e botou assim, né? Dividiu, bateu certinho. Deus falou, vou botar 3 para dividir isso por... E aí, imagina, gente, limpar o cheiro, imagina o cheiro. Mas é necessário, às vezes, esse processo na arca. Você vai se sentir só. Vai se sentir cansado, mas Deus está sobre a arca. Deus está te tratando de dentro para fora. Deus está te curando de dentro para fora. Deus está te libertando e libertando a tua casa. É necessário, às vezes, esse momento na arca. É necessário. Você vai sair de lá tinindo. Vai sair de lá fera, com uma administração perfeita na sua mão. Com habilidades extraordinárias. Rabachou, você vai fluir. Esse momento de arca não é uma prisão, não é para te matar, é para te sustentar, é para te impulsionar, é para você crescer. Aleluia! Você vai aprender a dominar suas emoções. Vai aprender a lidar com outras pessoas. Vai aprender a lidar com as emoções de outras pessoas. Deus vai te ensinar tudo isso dentro da arca. Talvez você está na porta, mas hoje vai entrar de vez para a arca. Talvez você já está na arca, você talvez está se identificando já, eu já estou nessa arca. Ou talvez você já passou pelo processo todo e já está fora da arca. Aleluia. Deus é maravilhoso, igreja. Talvez a sua arca seja até um desemprego. Que isso, Jaque? Porque dentro da arca Deus protege, Deus preserva honestidade, Deus preserva e molda caráter, personalidade. Tem pessoas que ainda não estão pronto para receber o grande de Deus, não. Mas já que mais um desemprego
Deus está te tratando. Eu acho bom você aprender dentro dessa arca, para você sair logo dela. Posso te falar que até uma enfermidade pode ser uma arca? Até uma enfermidade, mas não é para te matar, não. É para te curar. Mas é para quando você sair dela, sair ganhando almas para Jesus. É para sair guerreando no mundo espiritual. É para não perder a tua alma. E Deus faz assim. Deus faz dessa forma, igreja. Nós não podemos negociar com o que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Na arca, a maturidade, espiritual, vem como? Vem que vem. Discernimento, eu tenho orado muito por discernimento espiritual. Falo, Jesus, a gente de frente da igreja, assim, né? Precisa ter um discernimento, Senhor, para entender o que está acontecendo no mundo espiritual. É por isso que às vezes a gente levanta, começa a se movimentar dentro da igreja. Cara, cada movimento seu é um movimento no céu. Cada movimento seu é um movimento no céu. É desse jeito, pastor. Meu Deus, sabe como o decreto que tinha acontecido lá com Esté foi desfeito? Qual foi o movimento no mundo espiritual? Bora geral jejuar 3 dias sem comer, sem beber. Movimentou na terra, movimentou no céu. O decreto foi desfeito. Abaixou, cantarabás. E eu oro hoje, Senhor, abra os olhos da mesma forma que o Senhor fez com Eliseu, como o Senhor fez com o moço de Eliseu, para que eles possam ver a nuvem de anjos de glória que está em volta deles, que está em volta da casa deles. Existe um general, a palavra nos garante que existem anjos ao nosso redor. O que você teme? O que você teme se existem anjos ao seu redor? Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar. 1000 vai cair à sua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Aleluia! Nós precisamos entender que nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Salmo 91, igreja. E o inimigo querendo arrancar de você esse projeto lindo aí que Deus te deu. Mas em nome de Jesus, toda guerra, em nome de Jesus, toda prisão de mente, toda prisão do medo da frustração, medo de não dar certo, Rabaixou, vai caindo por terra hoje. Você vai sair, você não está aqui por acaso não. Você não veio aqui só para assistir um culto. Você não veio aqui só para cumprir o protocolo. Você vai sair daqui com a sua bênção. Você vai sair daqui com decretos revogados. Rabaixou, e com novos decretos para a tua vida. Decreto de vitória, decreto de ganho. Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, igreja? Posso te falar uma coisa? O que nós não podemos é perder o acesso à arca. Então você tem que permanecer em justiça, em fidelidade, para quando Deus procurar, encontrar você. E quando o dia mal chegar, Deus falar assim, opa, vou botar na arca porque eu preciso preservar. Então, Deus precisa ver você em fidelidade. Deus precisa ver você em obediência. Deus precisa ver, porque isso é o passaporte para a arca, igreja. Precisamos que Deus encontre isso em nós. E que nós possamos fluir. É ano de salto extraordinário. Eu creio. Talvez o seu salto extraordinário vai ser para dentro da arca. Talvez esse ano vai ser um ano de processo. Vai ser um ano de processo. Vai ser um ano de processo para no final o salto ser maior do que você imagina ou sonha, igreja. Ora, baixou, cantarabás. Oh, Jesus, obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza da forma que eu fui envolvida naquele quarto. Eu sei que o Senhor me falou que haveria libertação hoje, que haveria cura hoje, que haveria, Senhor, arrependimento. Arabaxou, cantarabaçai. Em nome de Jesus, seja livre. Seja liberto hoje, em nome de Jesus. Rabaxou. Pastor, em nome de Jesus. Pode vir correndo bem.
Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Vem pra cá comigo, Estelinha. Você vai louvar essa canção de todo o teu coração, vai. Coloca energia nisso, vai. Quando eu olho para tuas promessas, acredito. Declara acreditando nisso, vai. Oh, aleluia. Nós cremos nisso, Senhor. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade.